Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Erika e eu vou mostrar como fazer uma demonstração experimental de magnetismo. Bom, a gente já conhece as propriedades do magnetismo há muito tempo, né? Tem algumas rochas que possuem propriedades magnéticas. Essa rocha aqui, ó, por exemplo, ela não tem propriedade magnética nenhuma. Se eu tento aproximar um ímã perto dela, nada acontece. Acabou não mostrando direito, mas o ímã caiu, né? Já essa aqui é um minério de ferro. Ela é um ímã permanente, então ela exerce força sobre outros ímãs, né? Por isso que o ímã aqui grudou. Então, a partir desse ferro imantado, a gente pode construir bússolas, que é uma forma de se orientar geograficamente a partir do campo magnético da Terra. Esse campo ele possui um polo norte e um polo sul, assim como todo ímã. Mas cuidado, atenção, a ponta branca aqui está apontando para o norte e a vermelha está apontando para o sul. E a regra diz assim, polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Então, o polo norte geográfico, na verdade, corresponde ao polo sul magnético, porque aí o polo norte da bússola consegue ser atraído pelo polo sul magnético e, de fato, apontar para o polo norte, né? E o legal é que todo ímã vai ter dois polos, o polo norte e o polo sul. E a gente consegue notar a presença desse campo magnético por causa do ímã, por causa da mudança de direção da bússola, ó. Como a bússola muda, a gente consegue notar que existe um campo magnético local. Esse campo magnético nada mais é do que o ímã alterando o seu espaço ao redor por causa de sua existência, por causa de suas propriedades magnéticas. Mas será que é possível visualizar esses campos magnéticos? Para isso a gente vai precisar de malha de ferro, não é uma coisa muito comum de se ter, então eu peguei aqui na serralheria do lado de casa, só que a gente precisa filtrar, né? Então eu peguei esse potinho aqui pra gente filtrar essas partículas maiores. Para isso eu tentei usar uma peneira normal, mas não consegui, então eu vou usar essa daqui que eu uso para fazer chá, para realmente só restar o pó. Então é um processo de filtração. Aqui eu comecei o experimento com dois ímãs de formatos regulares, coloquei uma folha em cima. E aí eu vou despejando o pó de ferro. E o que acontece? O ferro, quando está na presença de campo magnético, ele se magnetiza. É como se cada limalhazinha se tornasse um pequeno ímã. E assim cada pedaço vai se orientar com o campo existente, né? O que permite com que a gente visualize esse campo magnético. Aqui a gente consegue ver que a gente não tem um campo magnético muito uniforme. As regiões onde o campo é mais intenso tem mais concentração do pó. E além disso, não tem concentração de ferro entre os ímãs, que sugere que eles estão se repelindo. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, mas com um ímã embaixo do pote, né? Assim eu consigo mover o ímã por baixo. Vocês viram como as limalhas de ferro rapidamente se aliaram ao ímã? Isso é porque existe um campo magnético ali, né? E ainda dá pra ver os dois polos. Para tentar com um ímã mais forte, eu peguei esse ímã aqui dentro de um alto-falante. E olha só que legal. Ele virado aqui desse lado fica desse jeito. E quando eu viro do outro lado, fica desse jeito. Ó, aqui as linhas de campo estão bem definidas pela essa região circular no meio. As limalhas de ferro estão se atraindo para o meio. Agora, se eu inverto o lado, ó, as limalhas de ferro querem se afastar. Elas estão espichadas. Por último, eu despejei aqui o pó de ferro numa bandeja e coloquei em cima dentro de uma meia esfera, que na verdade está mais para meio oval, né? Tá bem longe de ser uma esfera, mas enfim. Eu queria mostrar como são as linhas de ferro, as linhas de campo da Terra, né? Onde o ímã faria o papel do nosso campo magnético. Mas como esse ímã tem esse formato circular e essa superfície é muito oval, não deu o efeito que eu queria. Mas dá pra ver as linhas de campo nas extremidades do ímã e como elas se dão nessa superfície redonda, já que esse ímã ele é redondo. Mas é isso, é legal tentar fazer com ímãs de formatos diferentes, em superfícies diferentes, para vocês explorarem onde será que o campo é mais forte, onde é mais fraco. E é isso, espero que tenham gostado.
Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e eu vim aqui fazer uma problematização para você. Você já pensou em criar um ímã que você consegue ligar e desligar ele a qualquer momento? Ou até mesmo inverter os polos dele? Parece complicado, né? Por exemplo, os ímãs de geladeira. Não é possível a gente ligar e desligar ele a qualquer momento. Então, ele sempre vai ter o mesmo polo, né? Polos opostos eles vão se atrair, polos iguais eles vão se repelir. Então, não é possível eu fazer ele mudar de polo ou parar de ser um ímã a qualquer momento. Mas, a gente tem uma tecnologia que a gente conhece como eletroímã. Essa tecnologia, ela é possível a gente conseguir ligar e desligar o campo magnético desse dispositivo a qualquer momento. Por exemplo, essa cena aqui, que vocês já viram em filmes. É aquele caminhão, naquele ferro velho que pega os carros, leva para um lado e solta do outro lado. Mas não só isso, os eletroímãs eles também estão em coisas mais próximas da nossa vida. Por exemplo, os fones de ouvidos, ou faróis de carro, ou campainhas, motores, bobinas. Mas o que é o eletroímã, né? Um eletroímã, ele é um dispositivo que ele consegue gerar um campo magnético, ele consegue ficar parecido com um ímã, né? Ter características de um ímã, se ele tem uma corrente passando nele, uma corrente elétrica, por isso que tem o nome eletroímã. Se a gente tem uma corrente elétrica, a gente tem um campo magnético. Para a gente entender como isso funciona, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo e entender as características da relação entre a corrente, o movimento das cargas e o campo magnético. Então vamos dar um exemplo. Vocês veem aqui na imagem, a gente tem um fio, né? Nesse fio, ele passa uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, enfim. E quando a gente tem essa corrente elétrica, a gente tem cargas se movimentando nesse fio. Essas cargas em movimento, elas geram um campo magnético. No caso de um fio, o campo magnético ele é em volta desse fio. Como vocês podem ver no desenho, esse campo magnético está representado por essas linhas em volta do fio. A gente também pode ver esse vídeo, que tem um experimento que mostra uma bússola em torno de um fio, e você vê o sentido que essa bússola aponta, né? Essa bússola sempre aponta para o campo magnético. Uma corrente elétrica irá passar através dos fios num determinado sentido. Aproximando-se a agulha da bússola dos fios de um dos lados do quadro, podemos notar sua movimentação. Mas esse campo magnético que a gente viu de um fio reto, ele não parece muito o campo magnético de um ímã. Ele não tem... É difícil de você dizer onde fica o polo norte, onde fica o polo sul, certo? Então, para a gente conseguir fazer um sistema parecido com o de um ímã, a gente precisa enrolar esse fio. Então o que acontece se a gente enrola esse fio? A gente faz ele como se fosse uma espira. A gente chama isso de solenoide ou de bobina. E aí, em que direção vai ficar esse campo magnético? Ele ainda vai ficar sempre como se fosse rodar em volta do fio, né? Mas dessa vez, como a gente tem vários fios, ele vai ser bem esticadão. Então ele vai ser o campo magnético com um polo norte e um polo sul definido, como se fosse realmente de um ímã de geladeira, de um ímã comum. E a gente consegue fazer esse experimento em casa com poucas coisas. O que a gente precisa? A gente precisa de um fio esmaltado de cobre, a gente precisa também de um prego bem longo, a gente precisa de baterias. Aí você pode escolher a bateria que você quiser. Eu, no caso, vou usar duas dessas, mas poderia usar uma só dessa. Quanto mais a voltagem da bateria, mais forte vai ser o campo magnético que você vai gerar no seu eletroímã. Então vamos começar. O que a gente precisa fazer primeiro é pegar esse fio e enrolar nesse prego. Então você vai enrolando desse jeito até ele ficar desse jeito aqui, certo? Então vocês veem que eu dei bastante volta até chegar aqui no final. E agora, para a gente testar como realmente funciona, a gente precisa também descascar a ponta do fio. Então se você tiver uma faca ou uma lixa, só você tirar o esmalte da ponta do fio para ele conseguir se ligar nos polos da bateria, né? Então você pega os dois lados, tira o esmalte e agora a gente já consegue testar. Para a gente testar, eu trouxe aqui um clips e trouxe também dois ímãs de cozinha, para ver se ele tem realmente um polo norte e um polo sul. A gente tem aqui as duas baterias, vou deixar elas empilhadas, ligadas em série. Então eu coloco um dos polos aqui embaixo e o outro polo aqui em cima.
E agora você vê que ele realmente já é um ímã, ó, ele já está grudando aqui no clips. Mas será que ele realmente tem um polo positivo e um polo negativo? A gente pode testar isso com os nossos dois ímãs. Você vê que nesse polo, eles são os polos opostos, né? Então eles estão se atraindo. Se eu girar esse ímã, a gente vai estar colocando os polos iguais, né? Polo sul, polo norte, polo norte. Então eles devem se repelir. Vamos ver se isso realmente acontece. Então olha, ele realmente está repelindo, ele não quer encostar aqui nessa parte. Então realmente, isso daqui ele é um eletroímã, ele gera um campo magnético que tem polo norte e polo sul. De um lado ele vai atrair os polos opostos, do outro lado ele repele os polos iguais. Enfim, espero que vocês consigam montar o experimento em casa, que vocês consigam ter tido essa reflexão sobre eletroímãs. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau. Olá pessoal, no experimento de hoje a gente quer ver evidências da lei de Faraday, ou a conhecidíssima lei da indução. A lei da indução diz que quando eu tenho variação de fluxo magnético em um condutor elétrico, surge naquele condutor uma força eletromotriz, uma FEM, e como consequência faz surgir ali uma corrente elétrica, né? Então eu induzo ali uma corrente elétrica, por isso que ela é conhecida como a lei da indução. O que a gente vai precisar para esse experimento? Eu vou precisar aqui de um ímã artificial de preferência, que eles são mais potentes, né? Que eu estou usando um ímã de neodímio, um barbante ou um fio de nylon, qualquer outro tipo de fio, e uma haste aqui de sustentação para esse pêndulo, né? Aqui eu estou usando duas hastes de alumínio, com uma estrutura aqui também de alumínio, mas você pode usar duas garrafas PET cheias também. Você só precisa se preocupar em reproduzir o movimento pendular aqui, tá bom? E aí aqui a uma distância de menos de 1 centímetro, eu tenho uma bobina, tá? Essa bobina está fixa aqui nessa base. Essa bobina ela é um pedaço de PVC, de cano de PVC redondo, enrolado com um fio de cobre 4.000 vezes. Então eu tenho aqui 4.000 espiras, tá? E os terminais dessa bobina estão ligados em duas lâmpadas de LED. E ele está ligado aqui por uma chavinha, que me dá 3 posições diferentes. Então a posição LED, ou seja, eu tenho aqui os dois terminais da bobina ligados diretamente no LED. Eu tenho a segunda posição, que é a posição circuito aberto. Então, nessa posição, os dois terminais são desconectados da bobina, dos LEDs, desculpa. E na última posição, eu tenho a posição curto-circuito, que é o quê? É os dois terminais da bobina conectados entre si. Então, vamos começar, primeiro, por demonstrar a lei de Faraday. Vamos ver a evidência de que ela é real. Então, pelo que ele diz, quando eu oscilar esse ímã pela bobina, esse ímã tem um campo magnético, esse campo magnético vai variar quando ele passar pelo condutor. Então vai aparecer no condutor uma FEM, uma força eletromotriz, vai ser induzida uma corrente elétrica e essa corrente elétrica pode ser capaz de ligar esses LEDs. Se os LEDs ligarem, a gente tem aí a verificação da lei de Faraday, a lei da indução. Vamos lá? Então na primeira posição, a posição LED, ou seja, os conectores da bobina estão ligados no LED. Vamos lá. Olha lá, legal. Acendeu. Perfeito. Era isso que a gente esperava de acordo com a lei de Faraday. Bom, o que a gente tem aqui agora? Circuito aberto. No circuito aberto, os dois conectores da bobina são tirados do LED, pela chavinha, são tirados do LED e não passa corrente, né? Não tem um corrente ali. Então o que vai acontecer? Quando eu colocar isso aqui para oscilar, ele vai ficar oscilando indeterminadamente. Ficaria infinitamente se eu não tivesse resistência, se eu não tivesse atrito aqui dos fios, porque a energia mecânica não se converte em energia elétrica. Eu não tenho aqui conversão de energia elétrica, porque os conectores estão soltos. Então esse vai ficar oscilando ad eterno. Se não fosse pelo atrito aqui, ele ficaria, né? Não tem corrente elétrica aqui. Tá? Bom, e aí a última posição qual que é? É a opção curto-circuito. Então o que essa chave faz? Pessoal, essa mudança de chave aqui que eu coloquei para ficar fácil e prático aqui na hora de gravar o vídeo, mas vocês poderiam fazer isso manualmente, tá bom? Vocês poderiam simplesmente pegar dois conectores jacarés ali, ligar no LED, tirar do terminal do LED, ligar na bobina. Isso é super fácil de fazer sem precisar de uma chavinha dessa. Então, na última posição, eu tenho a opção curto-circuito, ou seja, eu pego os dois terminais da bobina, ligo entre si. O que acontece?
Nessa situação, que eu não tenho os LEDs, mas eu tenho a bobina ligada, eu tenho uma resistência mínima, eu tenho um circuito com a resistência mínima, ou seja, a corrente aqui é máxima, a corrente que passa pelo circuito. Então o que eu vou ver? Eu vou ver o período de oscilação do pêndulo reduzido, porque toda a energia mecânica vai se converter em energia elétrica na bobina. Os LEDs não acendem, obviamente, mas eu tenho ali aparecimento de energia elétrica na bobina. Vamos ver. Então, período de oscilação mais curto, porque toda a energia mecânica se converte em energia elétrica no pêndulo. Tá? Então é isso. É um vídeo curto de 5 minutos, então nos últimos 15 segundos a gente vai ver um pouquinho mais da lei de Faraday. Olha que legal. É isso aí. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou o Gustavo e hoje eu vou estar demonstrando aqui para vocês o funcionamento de um eletroímã e também comentando um pouco sobre a construção desse arranjo. Para começar, vamos falar um pouco dos materiais que são necessários, para a construção do nosso eletroímã. Temos aqui um prego, então a gente precisa de um prego comum, só que tem que ser grande, tá? Mas é um prego comum. Também vamos precisar de 2 pilhas convencionais. E também nós vamos precisar de fio de cobre esmaltado. Esse fio de cobre esmaltado vocês conseguem encontrar ele em lojas que vendem materiais para construção, os popularmente chamados de depósitos, e também em motores elétricos. Então se tiver, por exemplo, um liquidificador que não funciona mais, velho, largado aí, vocês podem desmontar ele e dentro do motor elétrico vocês vão conseguir encontrar um rolamento que é feito de fio de cobre esmaltado. No meu caso aqui eu consegui esse carretel aqui desmontando um pequeno transformador, um transformador parecido com esse daqui. Ele também tem os seus enrolamentos feitos de fio de cobre esmaltado, então eu desmontei um aqui que estava sem uso e consegui esse pequeno carretel aqui. A construção do nosso eletroímã consiste em enrolar o fio de cobre esmaltado ao longo de todo o prego, cobrindo toda a superfície aqui do prego. O ideal é deixar uma pontinha aqui de folga, enrolar ao longo de todo o comprimento do prego e depois enrolar de volta por cima do próprio cobre. Então, na verdade, são 2 voltas aqui de fio de cobre esmaltado ao longo do prego. No final desse processo, vocês vão ter algo parecido, semelhante a esse arranjo aqui. Então, tem 2 camadas aqui de fio de cobre. E tem esses excessos aqui que vão ser usados para fazer a conexão. Tem algumas questões aqui importantes que vale ressaltar. Com relação ao fio de cobre esmaltado, ele tem esse nome, esmaltado, porque ele tem uma camada aqui de esmalte, que é uma camada isolante. Então é importante que as pontas que serão usadas para fazer a conexão com as pilhas, elas sejam raspadas. No caso aqui eu utilizei um pedaço de lixa, aquela lixa de parede, mas também pode ser uma lixa de unha ou até mesmo um estilete. E é importante raspar somente a pontinha ali que vai fazer a conexão. Vocês vão perceber que depois que você raspar, que ela vai ficar com uma cor um pouco diferente de todo o resto do fio de cobre. Outro ponto importante é com relação à ligação das pilhas. São 2 pilhas de 1,5 V, só que elas são ligadas em série. As pilhas têm a indicação do polo positivo e do polo negativo, e a ligação em série consiste em ligar o polo positivo de uma das pilhas, que também é esse polo que tem esse ressalto aqui, no polo negativo da outra pilha, que é o polo liso, que não tem nada. Fazendo a ligação em série, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é somando as tensões das pilhas. Então, cada uma delas tem 1,5 V, mas depois da ligação em série, a tensão, a diferença de potencial que a gente vai observar entre os extremos das 2 pilhas será uma tensão de 3 volts. Bom, dito isso, vamos agora à demonstração do funcionamento do eletroímã. Bom, aqui eu estou usando 2 pilhas do tipo D, que são essas pilhas que são maiores, mas pode ser as pilhas convencionais mesmo, não tem problema. E aqui eu fiz a conexão com 2 fios, um em cada extremo, E nesses fios aqui, na ponta deles, tem esse conector chamado jacaré aqui, que é só para facilitar as conexões, mas não é obrigatório, você pode usar o próprio fio aqui, do fiozinho mesmo, não precisa ter esse conector aqui. As ligações aqui eu fiz com fita isolante, é um arranjo super simples, que é realmente para viabilizar a reprodução dele na casa de vocês. Então aqui a gente vai ligar uma das pontas no nosso eletroímã. Se eu conseguir acertar aqui.
Foi? E aqui eu vou ligar a outra ponta aqui. O que vai acontecer? Quando a gente conectar a outra ponta aqui da pilha, a gente vai fechar o circuito. Uma corrente vai percorrer esse enrolado de fio de cobre, que a gente chama de bobina. E essa bobina, ela vai criar um campo magnético que vai alinhar os domínios magnéticos do nosso prego. E esses domínios, estando alinhados, farão com que o prego se comporte como um ímã de fato. E para testar esse eletroímã, nós temos aqui alguns materiais e a gente vai verificar se esses materiais são ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos, eles são atraídos pelos ímãs. Então, com isso a gente consegue verificar se o material é ferromagnético e ao mesmo tempo também comprovar aqui o funcionamento do nosso eletroímã. Um ponto importante aqui de atenção é o tempo em que o eletroímã fica ligado. O ideal é que sejam intervalos de tempo curtos, uma vez que a ligação aqui é apenas um fio de cobre enrolado, então é basicamente um curto. Se você deixar ligado por muito tempo, as pilhas vão se esgotar rapidamente. Então, para começar aqui o nosso teste, vamos testar um clips. Eu vou deixar ele aqui. Sem ligar o eletroímã, a gente não consegue, vamos dizer assim, capturar o nosso clips, mas quando a gente liga, a gente consegue capturar o clips. Desligando, o clips é solto. Vamos testar aqui agora uma pedra. Deixa eu conectar aqui. Com a pedra nada ocorre, então a pedra não é um material ferromagnético. Vamos testar agora aqui algumas moedas. Então as moedas são materiais ferromagnéticos. A força é tal que a gente até consegue capturar 2 moedas. Vamos testar agora uma borracha convencional, uma borracha escolar. Também nada acontece. E por fim, uma bolinha de papel alumínio. E o papel alumínio também não é capturado. Esse último objeto aqui é interessante porque o alumínio é um metal, né? E é meio contra-intuitivo ele não ser atraído, mas nem todos os metais são ferromagnéticos. Um exemplo disso é o alumínio, que não é atraído pelo nosso eletroímã. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês gostem.